Olá, seja muito bem-vinda. Esse é o primeiro capítulo do nosso devocional que vai ter como base esse livro aqui. O nome dele é Uma Vida com Propósitos. Eu acredito que é um livro bem pertinente, principalmente porque nós vamos trabalhar ele ao longo de alguns dias e eu sempre faço assim, eu leio cada capítulo e no mesmo dia eu vou trazer aqui para vocês. Vou trazer aqui para vocês um resumo desse capítulo com os pontos principais e algumas leituras de fortalecimento que você pode encontrar na sua Bíblia. Então vamos começar a de hoje. Hoje a gente vai falar sobre Tudo Começa com Deus. Esse é o nosso primeiro capítulo. Eu gostaria que você pensasse, isso está escrito nesse livro, que você não é o foco. O propósito da sua vida, ele é muito maior do que realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. Aquilo que por muitas vezes é o que mais nós procuramos. É muito maior do que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Como viver assim, né? Você nasceu por um propósito. E esse propósito, ele é do Senhor. E nós nascemos para cumprir esse propósito. Ou seja, fomos feitos por Ele por algum propósito. A vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ele dá a vida e Ele tem o poder de retirá-la. Muitos dizem para encontrar o seu propósito dentro de si mesmos. Ou seja, faça aquele olhar interno, olhe para dentro, que dentro você vai encontrar o teu propósito. Mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer o porquê foi criado. Agora nós fazemos uma analogia. Pegue uma invenção. Pense em qualquer invenção. Pense nessa câmera. Você só sabe para que essa câmera serve, né? Qual que é o objetivo dessa câmera, se você ler o manual ou se você falar com o inventor. Ou seja, se eu ir talvez na internet buscar um vídeo, um tutorial de como se usa essa câmera, eu vou descobrir o para que ela serve. Então, se é assim, tudo que foi feito precisa de um manual, precisa ser explicado por que foi feito por base no inventor, pense agora com relação a nós mesmos. Como que a gente vai encontrar o nosso propósito sem perguntar quem nos criou? Somente em Deus descobriremos a nossa origem, identidade, significado, propósito, importância e destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Propósito e ser bem-sucedido. Existem muitas pessoas que são extremamente bem-sucedidas, mas não significa que estão cumprindo o seu propósito. Ser bem-sucedido e ser uma pessoa com propósito são coisas absolutamente distintas. Eu posso ser muito bem-sucedido e não cumprir o meu propósito, como eu posso cumprir o meu propósito e talvez, aos olhos dos outros, não ser muito bem-sucedido. Muitas pessoas buscam livros de autoajuda. E eu não tô aqui para criticar ninguém. E nem para apontar dedo. Acredito que uma leitura fortalece, nos traz às vezes mais clareza, nos traz às vezes um pouco mais de direção, de ânimo em certo momento. Mas eu gostaria que você pensasse assim. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. Mas o autossacrifício é o caminho. É o meu caminho. Isso são trechos que estão na Bíblia. Por que o autossacrifício? Porque é quando eu deixo de olhar somente para mim, para o meu próprio umbigo, e eu passo a olhar para quem me criou, para o objetivo de quem me criou. Então é o autossacrifício, é se sacrificar para se reduzir a si mesmo e ele crescer dentro de você. Para que vocês descubram a verdadeira identidade, o autossacrifício é necessário.
se olhar menos, deixar um pouco essa visão de que só é a mim, eu preciso, eu quero saber a minha identidade, eu quero olhar para dentro de mim, e olhar para quem te criou, olhar para o Senhor. Fazer muito na vida ou fazer pouco na vida, será que eu encontro meu propósito trabalhando todos os dias arduamente, cansando, não tendo tempo para nada, não tendo tempo nem para respirar? Ou talvez se concentrar no que é mais importante e se tornar o que Deus pretendia que nós fôssemos ao Ele nos criar? Será que assim a gente não vai encontrar a verdadeira paz e a realização? O que eu quero dizer e o que isso significa e o que dentro da leitura isso traz, né? Que o mais importante é, por exemplo, você tirar um tempo para conhecer mais ao Senhor, você ler mais a palavra, você buscar em oração, você se concentrar não somente em si, no seu próprio ego, sua própria pessoa, mas sim no Criador de tudo. Então, às vezes, é se reduzindo que você mais vai se encontrar. Então, quando você se concentra, você passa a se concentrar um pouco mais no que o Senhor tem para você e para sua vida, e menos no que você deseja que ela seja, mais próximo você tá do Senhor. Isso não significa que você vai parar de trabalhar e vai ficar somente lendo a Bíblia, mas sim que a tua prioridade, teu primeiro amanhecer o dia, ele tem que ser de gratidão, tem que ser de devoção ao Senhor, para que você caminhe e esteja mais direcionado para o que o Senhor tem para te entregar naquele dia, na tua vida, né? E eu separei aqui alguns trechos da Bíblia, alguns versículos de fortalecimento para que você pense nesse primeiro capítulo da sua vida com esse fortalecimento. Eu separei o Salmo 25, versículo 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Então, quando nós esperamos no Senhor, nós não somos confundidos. A questão é que, às vezes, o processo de esperar no Senhor, ele nos traz muita angústia, porque nós queremos respostas rápidas, só que às vezes o Senhor precisa fazer uma preparação em nós para que a gente consiga se olhar menos, se desejar menos e começar a desejar o que Ele quer para a nossa vida, que Ele conduza a nossa vida. Salmo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. Isso é confiança. É aquela confiança continuamente. Por isso que a gente já todos os dias busca o Senhor. Por isso que todos os dias a gente tenta se aproximar mais do Senhor, entender mais o que Ele espera de nós, o que Ele espera da nossa vida, porque afinal de contas foi Ele que nos concedeu e é por Ele que nós permanecemos aqui. Salmo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Né? Então, uma árvore, para ela dar um fruto bom, ela precisa de um solo fértil, ela precisa de água, ela precisa de iluminação. Ou seja, se ela está num ambiente propício para isso, ela vai dar frutos. E é isso, esse é o convite. É que nós, quando a gente estiver pronto, tudo prosperará, né? Na sua própria estação. E pense que maravilha quando você conseguir acessar toda a bondade que o Senhor tem para ti, para a tua vida. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, talvez você tenha ouvido esse vídeo desde o início e tenha pensado assim, mas a minha vida não tá tranquila, mas tá difícil. Essa dificuldade todos nós vivemos. A única certeza é que, buscando no Senhor, Ele
te responde, ele te ouve e ele te livra de todos os teus temores. Quanto mais você buscar, mais a paz vai te encontrar. A paz não significa a ausência de problemas, dificuldades, mas sim a certeza de que o Senhor está comigo, estará comigo todos os dias. E Ele vai encontrar uma forma de que tudo se resolva. E Ele vai me dar a paz interior para que eu consiga encontrar as melhores saídas, para que eu consiga ter o resultado que eu preciso, para que eu consiga atingir os meus objetivos. Claro que objetivos alinhados ao que o Senhor espera para sua vida, né? Se Ele tem abundância para você, às vezes você nem sabe o tamanho é essa abundância que Ele quer para sua vida, né? A abundância de felicidade, de alegria, de realização. Então, o convite fica: busque ao Senhor, que Ele vai te responder e Ele vai te livrar dos teus temores. Confia, quanto mais você confiar, quanto mais você aumentar a sua fé, quanto mais você crer, mais Ele estará presente na sua vida. Você vai sentir dentro de ti, por mais que tudo esteja, teoricamente, desabando, você vai ter aquela tranquilidade de entender que tudo existe, para tudo existe um propósito nessa vida. Então, às vezes, quando nós passamos por uma dificuldade, essa dificuldade lá na frente, a gente entende ela. A gente entende que se nós não tivéssemos passado por essa dificuldade, talvez nós nem tivéssemos conseguido chegar lá. Porque às vezes é uma dificuldade que nos coloca em um lugar diferente, nos conecta com pessoas diferentes, né? Traz uma sabedoria que nós não tínhamos, traz um jeito de perceber as pessoas, de ter entendimento, de ter clareza sobre a vida. Então os problemas, eles são graça do Senhor. Sem os problemas nós não evoluímos. Então assim a gente finaliza o nosso primeiro dia com a leitura desse livro, Uma Vida com Propósitos. Se você quiser adquirir esse livro, fica à vontade, ele é um livro maravilhoso. E aqui você vai ter uma síntese do que é esse livro e nós vamos fazer esse caminho aí por todos os capítulos desse livro. Um grande beijo e uma excelente semana!